Bem-vindos a mais uma aula do curso e hoje vamos falar do primeiro metaprograma complexo, direção da atenção, que também é chamado filtro de direção. Esse metaprograma tem a ver com os valores da pessoa, é onde procuramos descobrir a direção predominante, o que a pessoa quer ou o que ela não quer. Em outras palavras, se a pessoa se orienta em direção a algo que ela quer ou se orienta a se afastar de algo que ela não quer, que ela não gosta. É a clássica dicotomia dor e prazer. Tem pessoas que se orientam para buscar o prazer e tem outras pessoas que funcionam mais fugindo das dores. Ao contrário dos metaprogramas anteriores, que eram analógicos, esse metaprograma tem 5 possibilidades definidas. em direção A e se afastando um pouco, em direção A e se afastando igualmente, o equilibrado, se afastando D em direção A um pouco e se afastando D puramente. Vamos ver cada um deles. Em direção A, essas pessoas se movem em direção que querem, são motivadas pelos seus desejos, pelas recompensas, pelos benefícios. Elas enxergam o que funciona e não enxergam o que pode não dar certo, as más consequências. Para motivar essas pessoas, deles uma meta, um objetivo a atingir. Pessoas em direção A e se afastando um pouco. Elas se movem primeiro em direção ao que desejam, mas também levam em consideração as consequências negativas, ou seja, o que pode dar errado. Em direção A e se afastando igualmente, que é o equilíbrio aí. Nesses casos, as coisas que motivam e as que incomodam têm o mesmo peso para a pessoa, ela está bem equilibrada. Se afastando de e em direção a um pouco. Essas pessoas são motivadas primeiramente pelo que desejam evitar. Pensam primeiro nas consequências negativas, identificam o que pode dar errado e depois elas têm o desejo menor, em menor grau, de atingir o objetivo. E por último, pessoas se afastando de. As pessoas que são motivadas pelos seus medos, por punições, elas respondem excluindo o que não querem. Elas têm dificuldade em encontrar e ter prioridades, pois as prioridades são destruídas pelo negativo, pelo que pode dar errado, elas sempre estão apagando incêndio, estão fugindo das dores. É um grande problema manter a motivação para fazer coisas, pois se ameaça, a dor diminui, a motivação vai embora. Por exemplo, a pessoa se olha no espelho, se acha acima do peso, então aquilo é uma dor para ela e ela começa um regime. Aí ela perde uns quilos, melhora a sua aparência, se olha no espelho e aí a dor diminui. O que acontece? Ela para a dieta. É por isso que os regimes são fadados a não dar os resultados esperados. Sem dúvida, essa é a posição mais estressante de viver em função, fugir dessas dores todas. Mas é preciso lembrar que esses metaprogramas são como as pessoas reagem na maior parte do tempo. Eles podem variar com o contexto e o estado emocional. E aí, num certo nível, dependendo da situação, todos vão se afastar de uma coisa. Aí vai depender da situação. Como você descobre essa orientação, essa direção da motivação? Sim, fazendo pergunta. Se for no contexto de trabalho, você pode perguntar: o que é importante para você no seu trabalho? E aí você observa a resposta da pessoa. Se ela responde, por exemplo, ter um bom ambiente de trabalho, então provavelmente essa pessoa é orientada em direção a. Importante aí é observar a linguagem, as palavras com que ela responde. Se por outro lado ela responde: não quero um chefe chato, provavelmente ela é se afastando de, porque ela falou algo que ela não quer. Se não for num contexto de trabalho, você pode fazer outros tipos de pergunta. Por exemplo, o que é importante para você quando você vai num restaurante? É o mesmo raciocínio. Se ela responder: comida gostosa, um bom serviço, provavelmente em direção a. Se ela responde que a conta não chega atrasada, que eu não tenho que esperar mais de 20 minutos, meia hora para um prato, daí se afastando de. Outro caso, se você pergunta, por exemplo, o que ela espera de um carro, ela começa falando que não gaste muita gasolina, que não dê muita manutenção e que seja espaçoso. Aí provavelmente ela é se afastando de e em direção a um pouco. Por quê?
Ela falou primeiro duas coisas que ela não quer e uma coisa que ela quer. Outra coisa que pode acontecer é você obter respostas que são nominalizações, ou seja, processos transformados em uma palavra. Isso que é a nominalização. Por exemplo, quando a pessoa responde reconhecimento, o importante para mim no trabalho é reconhecimento. Aí você pergunta, por que o reconhecimento é importante para você? Aí você observa se ela responde coisas que ela quer se afastar ou coisas que ela quer atingir. Mesmo raciocínio. Vou dar um exemplo. Porque isso me desmotiva. Isso é uma coisa que ela quer se afastar. Ou, no exemplo contrário, coisa orientada porque ela quer atingir. Porque isso me motiva. Então, em direção a. Estatisticamente, 50% das pessoas têm uma orientação predominante em direção a e 50% tem a orientação se afastando de. Se você quer vender ou persuadir alguém, você precisa ter as duas abordagens para atender as pessoas com os dois metaprogramas. Lembra? São 50, 50, 50 estatisticamente. Já se a abordagem for individual, o negócio é descobrir a orientação e usar essa direção da motivação para você vender, para você persuadir. Por exemplo, se você quer vender alguma coisa para alguém que tem um metaprograma em direção a, você tem que vender por benefícios, ou seja, vantagens, benefícios que aquele produto ou serviço proporciona, que a pessoa quer atingir. Se, por outro lado, você vai vender para uma pessoa que tem um metaprograma predominante se afastando de, você vai vender usando as dores da pessoa. Outro exemplo, se você quer convencer alguém que tem um metaprograma em direção a liderar um projeto, você vai falar das realizações daquele projeto, dos benefícios que ele vai dar para as outras pessoas da organização. E aí, essa pessoa, em direção a, vai se motivar. Agora, se você tem um funcionário com metaprograma se afastando de, que não produz adequadamente, você vai ter que impor penalidades se ele não cumprir a meta, pois ele é orientado para a dor. Então, aí a penalidade, ele vai fugir da dor e vai produzir mais. As coisas que incomodam, ficar apagando incêndios, elas motivam as pessoas se afastando de, enquanto que pessoas em direção a precisam de objetivos e metas que façam sentido para ela. Se você tiver um colaborador com um metaprograma em direção a, se você não der uma meta para ele, ele mesmo vai criar essa meta, mesmo que ela não faça muito sentido para você. Então é importante você reconhecer e estabelecer logo uma meta que seja útil para a empresa, para a sua área. Por último, uma coisa importante, poucas pessoas são totalmente orientadas para um extremo. A maioria tem os dois tipos de orientação, em direção a e se afastando de, dependendo do contexto, uma vai ser mais importante que a outra. Você tem que ser capaz de identificar a predominância e utilizar isso para persuadir mais efetivamente. Pois é, esse é um metaprograma muito interessante. E por hoje é só. Eu fico por aqui e te vejo na próxima aula. Tchau!